Nós estamos estudando, na introdução do estudo do Evangelho de Marcos, sobre os apóstolos. E nós vimos a história, um pouco da história desse discípulo de Jesus, que foi Pedro. Hoje nós vamos estudar a história do irmão dele, que foi André. Esse apóstolo que a Bíblia também nos fala. Né? E por que falar sobre André? O apóstolo André foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Ele era irmão de Simão Pedro. André foi o primeiro apóstolo que Jesus chamou e o primeiro apóstolo a afirmar que Jesus era o Messias. É interessante notar também que André foi discípulo também de João Batista. Apesar de seu papel aparentemente importante como um dos principais seguidores de Cristo, André aparece apenas 12 vezes no Novo Testamento. E 4 dessas vezes são simplesmente listados na lista ali dos 12 apóstolos. Ele não é relevante, mas ele aparece, ele que chamou Pedro. Ele foi o primeiro a ser chamado, mas ele também chamou Pedro. Ele entra em cena no início dos evangelhos, mas desempenha um papel também importante. No entanto, sua proeminência na lista dos discípulos e nos poucos vislumbres que nós temos sobre a vida dele, parecem sugerir que ele foi um dos principais apóstolos, mesmo que ele não fosse um dos pilares da igreja, como Pedro, Tiago e João, mas os bastidores da vida desse homem, ele é importante. Ele aparece sempre levando alguém a Cristo, como ele levou Pedro. Nesta reflexão sobre a vida de André, vemos o que podemos aprender sobre André nos evangelhos, seu papel nas escrituras, como ele morreu de acordo com a tradição e os escritos duvidosos que surgiram sobre ele na igreja primitiva. André, o Andréas em grego, vindo da palavra raiz ané ou andros, que significa homem. O nome está relacionado com Andréia, que significa coragem, mais frequentemente definido como viril. Essa é uma maneira estranha de descrever um bebê, se você me perguntar. Portanto, curiosamente, o nome André é grego. Embora sua família seja judia e o nome de seu irmão seja aramaico, Simão. Como nenhum outro nome é dado para André, isso provavelmente significa que sua família estava, pelo menos, aberta às culturas não judaicas, ou seja, sofreu alguma influência. Ele foi irmão de Simão Pedro. Talvez a característica mais marcante de André seja que ele é irmão de Simão Pedro, ou eu diria, aquele que levou Simão para Jesus. Cada um dos evangelhos se refere a ele como irmão de Pedro, mas Pedro nunca se refere como irmão de André. Isso mais nos traz uma reflexão interessante. Mas o fato de Pedro estar sempre listado antes dele indica que André era mais jovem, ou apenas, vamos dizer, menos importante de maneira nenhuma. Né? Mas, por indicação, poderíamos entender que André ele fosse mais novo. E, geralmente, o irmão mais novo ele era colocado antes do irmão mais velho. Duas listas de discípulos que nós encontramos em Atos dos Apóstolos 1:13 e Marcos 3, de 16 a 19, listam André depois de Pedro, Tiago e João. Dado seu relacionamento com Pedro, parece mais provável que os escritores João, Marcos e Lucas estejam ordenando os discípulos com base na sua importância, ou seja, ou na sua, vamos dizer, proeminência ou influência. Como irmão de Pedro, André também era filho de João, ou Jonas, um homem sobre o qual nós não sabemos muitas coisas. Então, portanto, o que é que nós poderíamos dizer? Como seu irmão Simão Pedro era pescador e vários outros discípulos, André também era pescador. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 20, Marcos capítulo 1, versículo 16 e 20, Jesus encontra André pela primeira vez quando ele estava pescando junto ao mar da Galileia com Pedro. Sendo assim, em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, dá um relato semelhante, mas na verdade não cita André antes dos pescadores. No entanto, acrescenta que Tiago e João, também irmãos, eram parceiros de Pedro. Pela narrativa de Lucas, parece provável que Pedro tivesse um papel proeminente no negócio, mais do que André. Lucas afirma que Jesus entra no barco que pertence a Pedro
pertence a Pedro, e Lucas afirma que Jesus, ao entrar no barco, né, que pertencia a Pedro, e o outro, presumivelmente, aquele barco pertence a Tiago e João. Isso poderia apoiar a ideia que alguns estudiosos mostram de que André era o irmão mais novo de Pedro, exatamente por ele ver sempre em segundo lugar. Em todos os três relatos, Jesus diz aos pescadores alguma variação de venham, sigam-me, e eu os enviarei para pescar pessoas. Todos eles largam suas redes e seguem a Jesus. Daqueles homens são transformados em quê? Em pescadores não de peixe mais, mas em pescadores de homens. Como morreu o apóstolo André? A tradição diz que André foi martirizado por crucifixão na cidade grega de Patras, por volta de 60 depois de Cristo. Como seu irmão Pedro, André supostamente não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. A tradição afirma que ele foi amarrado, não pregado a uma cruz, foi pendurado em forma de X ou em forma de T, para que ele não morresse como quem? Como Jesus Cristo. Mas é notável, né, que, por exemplo, existia a origem mais antiga da narrativa que poderíamos identificar hoje sobre André. Existe um livro apócrifo chamado Atos de André, um texto que também inclui numerosos relatos sobrenaturais sobre os milagres de André, não registrados em nenhum outro lugar, incluindo a afirmação de que ele pregou por 3 dias seguidos enquanto preso na cruz, ele continuou pregando. De acordo com Atos de André, enquanto ele estava pendurado ali morrendo, André elogiou a cruz como um símbolo de bela redenção de Cristo. Veja, tem um relato aqui desse evangelho apócrifo de André. Ele pregou o evangelho a muitas nações asiáticas, mas ao chegar a Edessa, foi levado e crucificado numa cruz, cujas 2 extremidades foram fixadas transversalmente no chão. Daí a derivação do termo Cruz de Santo André, porque foi uma diferenciação. Aí exatamente isso. Que coisa maravilhosa, aquele homem morrendo, 3 dias para ele morrer, mas foram 3 dias de pregação do Evangelho. Que nós possamos nos espelhar em André, aquele que chamava pessoas para seguir a Cristo. Que nós também possamos chamar pessoas para seguir a Cristo. Vem comigo agora na recapitulação da lição que abordaremos sobre as parábolas. E que Deus continue nos abençoando sempre. Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação do estudo das Sagradas Escrituras. E hoje nós iremos estudar sobre a temática do livro ou do Evangelho de Marcos, que tem como título Parábolas. E o texto aqui para que nós possamos introduzir a nossa lição se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Vem comigo na leitura. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vamos estudar sobre algumas parábolas que são apresentadas no Evangelho de Marcos. E é importante destacar, e eu gostaria de destacar para vocês, uma coisa importante para que a gente possa definir o significado de parábolas. Parábola é uma pequena narrativa que usa uma alegoria para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento para a vida do ser humano. Possuem simbolismo onde cada elemento da história tem o seu significado específico. E, meus queridos, é importante destacar que algumas das parábolas mais famosas são as parábolas bíblicas, especificamente aquelas que nós chamamos as parábolas de Jesus. Trata-se de histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo que tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. Entre as parábolas de Jesus, algumas das mais conhecidas
por todas as pessoas, a parábola do filho pródigo, a parábola dos talentos, a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, e assim sucessivamente. E existem outras parábolas também que a Bíblia relata e que foram contadas por Jesus. A parábola, nós poderíamos também dizer, é algo que se coloca ao lado de outra coisa para efeito de comparação. Ela se vale de um evento cotidiano para esclarecer uma verdade espiritual. Assim, é preciso discernimento espiritual para entendê-las. É preciso pensamento individual, é preciso aplicação pessoal. E é importante destacar também que as parábolas funcionam como meio de evocar uma resposta da parte do ouvinte, para que ele pense acerca das suas próprias ações. Todos nós somos chamados a refletir numa parábola para que nós possamos refletir sobre as nossas ações em nosso cotidiano. Primeiro tópico da lição, a parábola do semeador. Essa parábola é uma das mais conhecidas da Bíblia. Há um ponto focal no ensino dessa parábola, que Jesus ele contou e que é narrada por Marcos no capítulo 4 do seu evangelho e no versículo de 1 a 9. Eu gostaria de chamar você para abrir a sua Bíblia e ler comigo esse texto maravilhoso. Marcos capítulo 4, versículo de 1 a 9. Notai bem o que nos diz a palavra de Deus. E voltou-se Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão junto a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e 100 por um. Acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os detalhes que são apresentados nessa parábola significa quanto ao relacionamento com esse ponto focal da parábola. Os detalhes têm significado independentes do ponto focal. O principal exercício para se entender uma parábola é descobrir qual o seu ensino principal. E nós vamos aqui tentar destrinchar para vocês como nós podemos exatamente entender qual o ponto focal de uma parábola. E é exatamente há um ponto focal no ensino de Jesus através das suas parábolas. A relação da parábola com o semeador. Para entendê-la, devemos seguir as orientações que são postas. E no segundo tópico, que é exatamente para nós descobrirmos essa questão, descobrir o ensino central da parábola do semeador a partir de seus elementos básicos. Por exemplo, nós temos a semente. O que significa a semente? É a palavra de Deus. O semeador é quem prega a palavra de Deus. E o solo, quem recebe a palavra de Deus. Você tem a semente, a palavra, quem semeia, quem prega a palavra, o semeador, e o solo, quem recebe a palavra. Deu para entender? Voltando à ideia anterior, concernente ao ponto central da parábola do semeador, que é a acolhida da palavra de Deus. Terá variação de acordo com as pessoas. Se nós entendermos direitinho a parábola, você vai ter, no entendimento da parábola, que a semente cai na beira do caminho, no solo rochoso, entre espinhos e em boa terra. Entendido isso, nós vamos entender o ponto central da parábola do semeador. É como a pessoa vai acolher a palavra de Deus na sua vida. Aí vamos agora ao terceiro tópico, para que nós possamos entender a interpretação que Jesus ele vai dar
com relação à parábola especificamente do semeador. Notai bem, nos pontos de referência, o ouvinte é levado para dentro da parábola. As pessoas se identificam enquanto a parábola ela é contada. E essa parábola que está no capítulo 4, versículo de 1 a 9, conforme nós estudamos, e como dito anteriormente, à beira do caminho. Pessoas que não entendem a palavra de Deus. Tem pessoas que escutam a palavra de Deus, mas não entendem. Aí vocês entendem muito bem. Aí veio um pássaro e comeu aquela semente. A representação aqui é de que, como acolheu essa pessoa a palavra de Deus, ela não entendeu. E tem pessoas que não entendem. O solo rochoso, né, que mostra na palavra, a pessoa se entusiasmou, mas, portanto, né, como a rocha ela não tem sedimento, ela não tem areia para que essa semente ela cresça, ela se desenvolva. Algumas pessoas recebem a palavra com alegria, mas depois elas não têm raiz, elas não aprofundam, elas não buscam aprofundar os textos, aprofundar o conhecimento, aprofundar a comunhão. Aí aqui é representado pelo solo rochoso. Elas perdem a coragem. Então, a primeira, à beira do caminho, eles não entendem. O solo rochoso perdem a coragem entre espinhos. Bom, então, a gente tem também entre os espinhos. Quem não prioriza o reino de Deus? Vocês já ouviram a história do jovem rico. Aquele jovem rico, ele recebeu a palavra de Deus, ele teve alegria, ele foi adiante, mas quando Jesus disse, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, quando ele sentiu a dificuldade, Deus disse que ele teria coisas maiores, coisas melhores, mas ele ficou muito triste e saiu. Quem não prioriza o reino de Deus? A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas me serão acrescentadas. Os espinhos, as dificuldades, as adversidades, os problemas da vida, as doenças, tudo que ocorre acaba sufocando aquilo que de bom a pessoa recebeu na vida. E o que foi que aconteceu? Ele desistiu, porque ele não priorizou o reino de Deus. E a última parte da parábola diz a boa terra. Quem ouve a palavra de Deus, né, e coloca com alegria, seja qual for a dificuldade, seja qual for a adversidade, seja qual for o problema, seja qual for o obstáculo que a pessoa passe na vida. A palavra de Deus ele recebe com alegria, ele sabe das dificuldades, ele chora, ele luta, mas a palavra de Deus permanece para sempre na vida deles. Essa é a boa terra. Quem ouve, né, produz para o reino de Deus. Então, esse é o ponto focal, né? É o ponto importante e relevante da parábola, que é exatamente como eu e você, como nós iremos acolher a palavra de Deus na nossa vida. O próximo tópico da lição, o objetivo das parábolas. Jesus pronunciava suas parábolas com a intenção de que elas penetrassem na mente e no coração dos homens e os iluminassem com a verdade de Deus. Citando ali Isaías 6, de 9 a 10, Jesus nos mostra uma dura realidade. Nosso entendimento foi obscurecido, nossa espiritualidade foi afetada, nosso coração foi endurecido. E as parábolas nos colocam em uma posição de tomar uma decisão prática sobre a realidade ou sobre as realidades espirituais ensinadas por Jesus. Ao nos decidirmos, ao nos depararmos com a nossa real condição, nossa grande necessidade, aí nós abrimos o ouvido, nós abrimos a mente, nós abrimos o entendimento, o discernimento para entender o que Jesus ele quer na nossa vida. Jesus ele quer na nossa vida ensinar uma coisa através da parábola. Ele quer aplicar na nossa vida para a nossa edificação, para o nosso crescimento e para a consolidação da nossa vida, mas também para a ressignificação da nossa vida ao lado dele. E o próximo tópico da lição, lamparina e cesto. Em Marcos capítulo 4, versículo 21 e 25, continuando na parábola, capítulo 4, versículo 21 e 25, diz o seguinte: também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois
nada há oculto, senão a ser manifesto, e nada se faz escolhido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E diz mais aqui o texto, até o verso 25. Então lhes diz: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então, aqui nós temos dois contextos, duas parábolas. Primeiro, a lâmpada e o evangelho, né? A lamparina ou a lâmpada e o evangelho. O objetivo da verdade é que seja visto. Você recebe uma verdade, a verdade vai refletir na sua vida. E as pessoas vão conhecer através da sua vida o que você é. Porque se uma lâmpada está acesa, ela não vai ficar debaixo de um. Você não vai acender debaixo de uma coisa e deixar ali. Não. A não ser que você precise olhar alguma coisa que está dizendo, mas o sentido aqui é que se você tem a luz de Cristo brilhando na sua vida, você vai brigar. O objetivo aqui dessa parábola é ensinar que o cristianismo precisa ser visto. As pessoas precisam ver Jesus em nossa vida. Tantos escândalos nós temos aí, pessoas que usam a palavra, pessoas que estão usando a palavra para denegrir a palavra, para escandalizar a palavra, mas nós devemos usar a palavra para refletir a luz de Cristo na nossa vida. No outro lado, também aqui uma outra palavra, o sexto. Não podemos esconder a verdade, não podemos negligenciar no nosso testemunho, a nossa vida. Então, a lâmpada significa o evangelho, né? E o sexto significa o quê? A conduta que nós precisamos ter. É inevitável que uma vida na presença de Cristo é inevitável que ela passe despercebida. A pessoa não vai passar despercebida por ninguém. Contudo, o contraste, quando nos afastamos desses princípios, também é percebido pelas pessoas quando nós nos afastamos do princípio. Quem era aquela pessoa que pregava o evangelho? Portanto, a pregação deve acompanhar uma vida coerente com as palavras e com as ações. Nós não podemos nos escandalizar do evangelho de Deus. A Bíblia diz: é necessário que haja um escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E a palavra de Deus nós precisamos representá-la bem. E o quinto e último tópico da lição, a parábola da semente que cresce. Agora no capítulo 26, do capítulo 4, né, versículo 26 até o versículo 32. Vem comigo na leitura. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão, depois a espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhes mete a foice, porque é chegada a ceifa. Queridos, que coisa maravilhosa ao nós lermos aqui. A semente na terra, ela vai ter, naturalmente, se ela for bem adubada, se ela for bem regada, ela vai ter o seu crescimento. O crescimento, ele é imperceptível. Seu crescimento é constante. Seu crescimento, ele é inevitável. Quase a gente não vê uma semente crescendo. E a gente começa a ver a magia do crescimento, do desenvolvimento, e quando menos se espera, está ali, né? Imperceptivelmente, a gente vê as mudanças que aquela planta ela passa. E aqui ele traz uma outra questão, o grão de mostarda, a abrangência. Veja bem, o alcance ele é surpreendente, sua inclusão é inigualável, seu poder é incomparável. A semente do grão de mostarda, ela mostra o alcance dela, ela é tão pequenininha. Eu tenho uma semente de mostarda em uma Bíblia minha, né? E ela é tão pequenininha, mas dá uma árvore tão interessante, né? Isso mostra a abrangência. O alcance é surpreendente, a sua inclusão é inigualável, seu poder é incomparável. O que é que eu poderia dizer a todos vocês? A igreja que começou na Palestina, pequena como a semente de mostarda, tem suficiente lugar para que entre nela todas as nações da terra. Em Cristo são benditas todas as nações da terra. Hoje o cristianismo é uma religião mundial. Mas eu digo a você, procure a verdade.
porque a Bíblia diz, e a verdade te libertará. Aonde está a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a Bíblia é a verdade. Jesus e a Bíblia é a verdade. E a Bíblia, no Salmo 119, diz, a tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. A lei de Deus é a verdade. Então, a igreja de Deus, ela tem Cristo, né? Ela tem a palavra, ela tem a lei de Deus. E não há barreiras para a igreja de Deus. Você é chamado, porque Jesus disse, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O homem levantou as barreiras. Deus, em Cristo, destruiu todas as barreiras que o homem construiu para que as pessoas, que impediam as pessoas irem até Cristo. E nesse sentido, meus queridos, vocês entenderam as parábolas que nós estudamos hoje? O ponto central é que o evangelho seja visto, que o evangelho seja aceito, que o evangelho ele seja vivido, que o evangelho traga alegria, que o evangelho traga libertação, que o evangelho traga acolhimento, que o evangelho seja luz, seja poder na sua vida, na minha vida e na vida das pessoas. Se a gente conseguir transmitir isso através das parábolas que estão ali alocadas no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, sem sombra de dúvida, haverá poder na nossa vida. E que Deus continue nos abençoando sempre. Chamo você agora, neste momento, para curvarmos as nossas frontes e orarmos a Deus. Vem comigo na oração. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, porque ao estudarmos as parábolas, nós sentimos o acolhimento, nós sentimos, Senhor, que há de ter alegria quando nós recebemos a palavra, que possamos aprofundá-la, para que os espinhos não venham sufocar, para que ela não seja arrancada da nossa vida, que nós possamos brilhar como resposta ao mundo, mostrando aquilo que Cristo fez à nossa vida e que possamos ser um diferencial. Abençoe as pessoas que nos acompanharam nesta lição. Abençoe a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos assistir. Compartilhe nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.